Seja muito bem-vindo ao Conhecimento em Alta. Nosso propósito é simples e poderoso: espalhar o bem através do saber. Cada vídeo é uma semente plantada para transformar vidas. Mas para que essa corrente cresça e alcance cada vez mais pessoas como você, precisamos do seu apoio. Ajude a iluminar novos caminhos. Faça parte dessa corrente do bem. Por isso, eu te peço o triplo C: curta, comente e compartilhe. E claro, se inscreva no canal para seguir junto nessa jornada, porque aqui o conhecimento está em alta, e com você ele vai ainda mais longe. Lembre-se, quando você faz isso, não é só um clique, é um gesto de amor, um ato de generosidade que faz o conhecimento se espalhar de coração em coração. Olá! Hoje a gente mergulha num universo que, olha, parece não ter fim. A mitologia grega. São histórias que a gente ouve desde pequeno, mas será que são só histórias? Acho que não, né? Elas estão na base de muita coisa da nossa cultura, na arte, no nosso jeito de pensar. E continuam super vivas, pulsando até hoje. E para guiar a gente nessa exploração, temos um material riquíssimo aqui, as obras do Junito de Souza Brandão, um pesquisador que, nossa, dedicou a vida a entender esses mitos a fundo. O trabalho dele vai ser tipo nossa bússola, sabe? A ideia aqui é mergulhar nos pontos-chave que o Brandão ilumina. Quem são esses deuses, esses heróis? Quais os conceitos por trás das histórias? E, principalmente, o que a gente pode tirar disso tudo, né? Que significados mais profundos. Vai ser quase uma visita guiada aos bastidores do pensamento mítico grego. Então tá, vamos lá desvendar isso. Mito não é conto da carochinha, sabe? Nem mentira. Funciona mais como um mapa existencial. É isso. Ele diz que os mitos traçam caminhos, padrões que a gente reconhece na nossa vida, usando a força das imagens, da fantasia. Ele até faz uma ponte com aquela ideia do inconsciente coletivo do Jung, sabe? Como se os mitos fossem portais para esses modelos universais, os arquétipos. Exatamente. E é interessante pensar como esses mapas, segundo o Brandão, ajudam a construir o que ele chama de self cultural, a identidade de um povo, né? São como marcos, pontos de referência para onde uma cultura pode sempre voltar para se entender, para buscar as raízes. E isso leva a gente para aquela tensão clássica que os próprios gregos sentiam, né? Entre o mitos, a narrativa, a fantasia... A história contada. Isso. E o logos, a razão, a lógica, a explicação que se prova. São, tipo, duas pernas que a gente usa até hoje para tentar entender o mundo, né? A história que emociona e o dado que convence. Duas coisas. Mas nem todo mundo na Grécia Antiga comprava essa ideia do mito como verdade, né? Tinha crítica já naquela época. Com certeza. O Brandão mostra que a crítica racionalista começou cedo. Historiadores como Tucídides, lá pelo século V a.C., já queriam tirar os deuses e o fabuloso, sabe? Para focar nos fatos. Os filósofos sofistas também tentavam, assim, limpar a mente dos jovens dessas histórias que eles achavam irracionais. E tiveram até umas tentativas curiosas de transformar mito em história literal, como o tal do evemerismo. Evemerismo. Como, assim, o que era isso na prática? Imagina alguém tentando explicar, sei lá, um super-herói hoje, falando que ele foi só uma pessoa real, muito forte, e aí exageraram os feitos dele com o tempo. Evêmero fez algo parecido. Ele propôs que os deuses gregos eram, na origem, grandes reis, heróis do passado, que foram divinizados pelo povo depois que morreram. Ah, entendi. Uma forma de racionalizar, tirar o sobrenatural da jogada. Exato. Era um jeito de dizer, calma, pessoal, não tem nada de mágico aqui, é só história mal contada. Uma tentativa bem radical de tirar a magia do mito. Só que tem uma visão mais recente que o Brandão traz, citando o Roland Barthes, que sugere que o poder do mito não está tanto no que ele conta, mas em como ele conta. O mito seria um modo de significação, sabe? Uma forma específica de dar sentido para as coisas, uma linguagem simbólica. Por isso ele não precisa ser lógico o tempo todo, às vezes é contraditório, aberto a interpretações. É uma tentativa de abraçar a complexidade do real que nem sempre cabe na caixinha da razão pura.
Entender o mito nesse sentido é entender como a gente constrói significado. É uma outra camada. E falando em complexidade, nossa, os deuses. O Olimpo parece uma grande novela mexicana, né? Cheia de reviravolta, treta familiar. Aqui a coisa fica realmente interessante. Como essa família divina surgiu, afinal? É uma colcha de retalhos fascinante, viu? O Brandão detalha isso bem. Tem uma base forte vinda dos povos indo-europeus que chegaram na Grécia. Eles trouxeram deuses como Zeus, o deus do céu, essa figura paterna poderosa que a gente vê em outras culturas indo-europeias também. Certo. Mas essa turma não chegou num lugar vazio. Eles encontraram e absorveram cultos muito mais antigos, pré-helênicos. Um exemplo claro é como diminuiu a importância da Grande Mãe, aquela figura divina feminina central em culturas anteriores como a minoica, a micênica. Ah, sim. Com a chegada dos gregos e a estrutura mais patriarcal deles, ela meio que perde espaço para o panteão masculino. Embora ecos dela continuem em deusas como Deméter ou até na própria Hera. E essa dinâmica familiar que você falou? Zeus e Hera, por exemplo. É só fofoca divina ou tem mais coisa aí por trás? Tem muito mais. A relação tempestuosa entre Zeus, o rei super infiel, e Hera, a rainha ciumenta e vingativa. Isso é um fio condutor de muitos mitos. Mas o Brandão sugere olhar além da superfície. Muitas das escapadas de Zeus com deusas menores ou mulheres mortais podem ser lidas como uma espécie de diplomacia mitológica. Diplomacia. Como assim? Ao se unir a figuras locais, Zeus e, por extensão, a cultura grega que o cultuava, estava simbolicamente unindo diferentes regiões e cultos sob a nova ordem olímpica. Era um jeito de costurar alianças políticas e religiosas através das histórias, sabe? Nossa, faz todo sentido. E os outros deuses? Eles parecem ter personalidades bem marcadas, às vezes até opostas umas das outras. Sim, os contrastes são fortes e bem reveladores. Pensa na guerra. De um lado, Atena, a deusa da estratégia, da inteligência militar, da guerra justa. Do outro, Ares, o deus da fúria bruta, da carnificina, daquele prazer meio sanguinário da batalha. Ele era até meio desprezado pelos outros deuses por causa disso, por essa brutalidade. Que diferença? Ou então é Festo, o deus artesão, mestre da forja, que cria maravilhas, mas é coxo, fisicamente imperfeito, foi rejeitado pela mãe Hera. Ele é o gênio criativo, mas também é o excluído. Isso traz uma profundidade enorme para a figura dele. É verdade. E tem figuras que representam ciclos fundamentais da vida. Deméter, a deusa da colheita, e a filha dela, Perséfone, que foi raptada por Hades e é obrigada a passar parte do ano no mundo dos mortos. O mito delas era a base dos mistérios de Eleusis, né? Ritos secretos super importantes que prometiam aos iniciados uma compreensão mais profunda sobre vida, morte e renascimento. Era uma busca por sentido, talvez um consolo diante da mortalidade. E o Dioniso? Ele parece meio deslocado nesse panteão todo organizadinho. Totalmente. Dioniso é o deus do vinho, do êxtase, do teatro, da quebra de limites, da desordem. O Brandão aponta que ele foi um novato no Olimpo, aceito mais tarde. Talvez justamente por representar essas forças mais caóticas, populares, ligadas à natureza selvagem, ao inconsciente, que desafiavam a ordem mais racional e aristocrática dos outros deuses. Entendi. Mas uma coisa que me intriga é que eles não são bonzinhos ou malvados de um jeito simples, né? Tipo, Apolo é o deus da luz, da música, da profecia, mas também manda pragas, é super vingativo. E Hécate, que começa como uma deusa que ajuda a dar sorte e depois vira a senhora da magia negra, das encruzilhadas assombradas. Como o Brandão explica essas contradições? Parece que eles são tão complicados quanto a gente. Exatamente essa é a chave. O Brandão enfatiza que essa complexidade, essas contradições, são parte essencial da natureza divina no pensamento grego. Os deuses não são modelos de perfeição moral no nosso sentido cristão, sabe? Eles personificam forças da natureza e da psique humana em toda a sua ambivalência. Apolo é luz e sombra, razão e impulso destrutivo.
Hecate é poder benéfico e poder ameaçador. Essa ambiguidade os tornam mais poderosos como símbolos, porque refletem a própria natureza contraditória da existência e da alma humana. Eles não são para serem imitados moralmente, mas para serem compreendidos como representações de forças primordiais. Faz sentido. Totalmente. E essa complexidade toda prepara o terreno para a gente entender as figuras que vêm a seguir, que são quase um meio termo entre deuses e humanos. Os heróis, certo? Como eles se encaixam nisso tudo? Perfeito. Os heróis são muitas vezes semideuses, né? Filhos de um deus com um mortal. Mas eles vivem na Terra, enfrentam perigos concretos e, o ponto crucial, são mortais. Eles carregam aquela centelha divina, mas também a fragilidade humana. As histórias deles são sobre desafios monumentais. Tipo os 12 trabalhos de Heracles. Exato. Não são só demonstrações de força bruta. São testes de coragem, inteligência e, às vezes, de humildade forçada. Ou a longa volta para casa de Ulisses, a Odisseia, que é um teste supremo de astúcia, paciência, resistência contra perigos externos e tentações internas. E Perseu, o matador de monstros como a Medusa. Ele precisa de ajuda divina, né? Sandálias aladas, escudo espelhado, para conseguir vencer. E tem aquela ideia da jornada ao submundo, a tal catabasis, que aparece bastante, né? Ulisses vai, Heracles vai. O que isso significa simbolicamente? Catabasis. Essa descida ao reino dos mortos é um elemento fortíssimo. O Brandão, dialogando com Jung, interpreta isso como um símbolo poderoso do processo de individuação. Individuação? Descer a Lade significa confrontar a própria sombra, os aspectos mais sombrios, reprimidos do inconsciente. Enfrentar os medos mais profundos, a própria mortalidade. É uma morte simbólica, necessária para poder renascer mais forte, mais completo, mais consciente de si. Nossa. A jornada de Psique também entra aí. Ela não vai literalmente ao Hades, mas enfrenta tarefas infernais impostas por Afrodite para reconquistar Eros. Também pode ser lida nessa chave. A alma, Psique, que precisa atravessar provações terríveis para amadurecer e se integrar. Falando em provações e erros, tem dois conceitos que sempre aparecem nessas histórias, principalmente nas tragédias: amartia e híbris. Parecem super importantes, mas o que eles querem dizer exatamente? São cruciais, sim, para entender a visão grega sobre destino e responsabilidade. A amartia é muitas vezes traduzida como falha trágica, mas não é bem pecado como a gente pensa. É mais como um erro de julgamento, sabe? Uma ação equivocada, muitas vezes feita sem mal intenção ou por ignorância, mas que desencadeia consequências terríveis. Tipo o Édipo. Exatamente. Ele mata o pai e casa com a mãe sem saber quem eles eram. Foi um erro de percurso, não foi maldade deliberada, mas a amartia dele levou à ruína total. Entendi. E a híbris é parecido? A híbris é diferente. É o orgulho excessivo, a arrogância, a desmedida. É quando o mortal se acha bom demais, tenta se igualar aos deuses, desafia a ordem cósmica ou os limites que o destino impõe. Certo. O Belerofonte, por exemplo. Depois de domar o cavalo alado Pégaso e matar a Quimera, ele decide que merece um lugar no Olimpo e tenta voar até lá. Que audácia. Pois é. Zeus, obviamente, não gosta nada da audácia e o derruba. A híbris é quase sempre punida porque representa uma quebra da harmonia, um desrespeito às fronteiras entre o humano e o divino. É um aviso constante: conheça o seu lugar. E essas falhas, esse orgulho, muitas vezes não afetam só o indivíduo, mas gerações inteiras. O Brandão explora muito as sagas familiares, como a da casa de Atreu. Essa é pesada. Muito. Tudo começa como ofensa lá atrás de um ancestral, Tântalo servindo o próprio filho para os deuses, que gera uma maldição. A partir daí, é uma cascata de vingança, traição, assassinato passando de pai para filho, Atreu e Tiestes, Agamenon e Clitemestra, Orestes e Electra.
Eles ficam presos numa teia de obrigações sangrentas, onde o passado não larga o presente. A necessidade de reparar a armartia familiar parece um destino do qual não dá para escapar. Caramba! Então, juntando tudo isso, o que a gente leva dessa imersão toda com o Brandão? Qual o saldo final dessa nossa exploração? Olha, acho que o principal é perceber o mito como essa linguagem simbólica incrivelmente rica, né? Que usa arquétipos, o herói, a grande mãe, a sombra, a jornada, para falar das questões mais fundas da existência humana. Essas narrativas, como o Brandão mostra, eram a forma dos gregos pensarem sobre a vida, a morte, o divino, o destino, a sociedade, tudo. Faz sentido. A gente viu isso nas diferentes visões sobre o pós-vida, por exemplo. Tem aquela visão mais antiga, homérica, de um Hades bem sombrio, um reino de sombra, sem consciência real, onde o Aquiles diz que preferia ser um servo na terra a ser rei dos mortos. E tem a visão posterior, ligada ao orfismo, que já traz ideias de reencarnação, de purificação da alma através de vários ciclos, e aquela noção forte de que o corpo, soma, é um túmulo, sema, para a alma imortal. São formas diferentes de lidar com o mistério do fim da vida. E o destino? A tal da Moira. Tudo já está escrito, então? Não tem livre-arbítrio nenhum? É mais complexo que um fatalismo simples. A Moira representa uma ordem cósmica, um quinhão que cabe a cada um, até mesmo aos deuses, de certa forma. Mas o Brandão ressalta que existe uma interação constante entre esse destino pré-ordenado, a vontade e as ações, muitas vezes caprichosas dos deuses, e as escolhas, os erros, a amartia e a arrogância híbris dos humanos. Ah, então tem espaço para ação. Tem. Não é que não haja espaço para ação ou para responsabilidade. Há sim. Mas existe um pano de fundo, um limite, uma ordem maior que não pode ser desafiada impunemente. É um jogo tenso entre liberdade e necessidade. E o legado disso tudo é inegável. Como o Brandão aponta, especialmente naquela nota final de um dos volumes, a mitologia grega está entranhada na nossa arte, na literatura, na filosofia, até na psicologia moderna. Freud, Jung... Exato. Eles beberam direto nessas fontes para entender a psique humana, complexo de Édipo, arquétipos. Mas talvez o mais importante, como o Brandão sugere, é que esses mitos, com suas verdades universais sobre a condição humana, funcionam como um espelho. Eles nos ajudam a enxergar nossos próprios conflitos, nossas potencialidades, nossas sombras. Mergulhar nos mitos é, no fim das contas, uma forma de autoconhecimento. É impressionante a profundidade que se revela quando a gente olha para essas histórias com um guia como o Junito Brandão, né? Não são só aventuras, de jeito nenhum. São chaves para entender não só os gregos, mas talvez um pouco de nós mesmos. Exato. E isso deixa uma provocação final, talvez. Essas narrativas tão antigas, cheias de deuses passionais, heróis cheios de falhas, monstros, destinos implacáveis, elas falam de quê hoje em dia? Que ecos dessas buscas por amor, poder, sentido, dessas lutas contra o caos interno e externo, a gente consegue ouvir no mundo atual? Ou quem sabe até mesmo dentro da nossa própria história pessoal? Reconhecer esses padrões míticos em ação talvez seja esse o grande convite que o Brandão e os gregos nos fazem até hoje. É algo para se pensar, né? Se esse vídeo acendeu uma faísca dentro de você, parabéns, a jornada começou. Aqui é o conhecimento em alta, onde o saber não tem limites, e você é a força que move essa transformação. Faça o triplo C, curta, comente, compartilhe e se inscreva, porque o próximo nível te espera. E juntos, vamos mais longe do que nunca.